É exatamente isso que você leu no título desse vídeo. Você nunca vai entender Jujutsu Kaisen. E isso não é uma crítica. Eu também não entendi na primeira vez que eu assisti o anime ou li o mangá. E não, eu não estou falando das regras do jogo do abate, ou de como funciona a técnica do Naoya, nem do que é o infinito, a técnica do Sensei Gojo. Eu estou falando do porquê o incidente em Shibuya acontece especificamente em Shibuya. Porque o Geto fez o desfile da noite de 100 demônios, e não de 1000 demônios ou de 1 milhão de demônios. Por que ganhar trilhões quando podemos ganhar bilhões? O que eu quero dizer é, por mais complexo que seja o sistema de poder da energia amaldiçoada, eu acredito que tudo isso é facilmente explicável de uma maneira ou de outra e já existe uma infinidade de vídeos explicando cada um desses detalhes. Esse vídeo aqui é para falar da parte mais complicada dessa história, que fica escondida nos cenários onde ela se passa, e mostrar por que Gege Akutami não é só um mestre de sistemas de poder, mas principalmente um mestre da cultura do próprio país. Oi, sou eu, quase literalmente, e nesse canal eu falo de estrutura narrativa, narratologia e conceitos de teoria literária que podem ser aplicados em mangás, animes, livros e até naquela música que seus pais adoram, mas você não sabe bem o porquê. Então deixa um like e se inscreve no canal para finalmente entender animes complicados, ou quase. Todo mundo já fez um vídeo falando sobre as explicações incansáveis do jogo do abate e do plano do Kenjaku e do contraplano do Tengen. Então eu decidi fazer esse vídeo para compartilhar algo mais profundo sobre Jujutsu Kaisen, que pouca gente fala e que coloca essa obra em um patamar diferenciado. Porque embora todo mundo hype muito o Gojo, o Yuji ou a Maki, existe um personagem que é muito pouco mencionado quando se fala de Jujutsu, e esse personagem é a história do Japão. Sim, a história e a cultura do Japão talvez sejam os personagens mais importantes de Jujutsu Kaisen, e quanto mais eu pesquiso essa obra, mais eu percebo o quanto eles se revelam diante dos nossos olhos. Você com certeza já viu o quanto o Gege e o Estúdio Mapa são fiéis aos cenários que aparecem. Os locais onde os personagens se encontram, conversam, lutam e morrem são reproduzidos com riqueza de detalhes, a ponto de serem reconhecidos por gente que anda pelas ruas das cidades. Mas o que pouca gente sabe, e menos gente ainda fala, é que nenhum desses lugares é escolhido por acaso. Porque Jujutsu não conta só a história de como os feiticeiros lutam contra as maldições. Ele nos fala muito da história do próprio Japão, e toca em diversos pontos da cultura nipônica, mas de uma maneira disfarçada. Se você não acredita em mim, deixa eu dar um exemplo. O incidente de Shibuya é um dos momentos mais importantes da segunda temporada do anime. Nesse arco, durante a festa de Halloween, os vilões prendem várias pessoas dentro de uma barreira mágica e pedem a presença de Satoru Gojo para libertarem os reféns. Tanto o Sensei Gojo quanto um grande número de feiticeiros Jujutsu vão até o local na tentativa de libertar essas pessoas, mas as coisas não acabam tão bem quanto planejado, e vários sacrifícios são feitos, mas disso você já sabe. O que talvez você não saiba é que esse é um evento real. What? Bom, não exatamente, mas em 1946, no período do pós-guerra, quando o Japão estava se reestruturando, houve um confronto violento entre gangues rivais perto da estação de Shibuya. Basicamente, a luta envolveu facções da Yakuza contra gangues de imigrantes chineses, um país que era dominado pelo Japão anteriormente. A ação da polícia para conter a violência foi vista como despreparada e incompetente, o que levou até alguns policiais a julgamento, uma coisa que nunca tinha acontecido. Essa situação, que também ficou conhecida como o Incidente de Shibuya, basicamente foi um momento marcante para questionar sobre a real eficiência das forças de segurança, não muito diferente do que acontece no anime, quando Itadori entra em choque se perguntando de que vale lutar se ele não consegue salvar ninguém. E não à toa, depois do incidente em Shibuya, o Gojo é condenado ao exílio e o Yuji é condenado à morte. Mas isso é só um exemplo, isso não prova nada. Então presta atenção nisso aqui. A noite do desfile de 100 demônios também existe há centenas de anos no folclore japonês. É uma noite especial em que um grande número de yokais e onis desfilam pelas ruas de Kyoto. E do mesmo modo, no anime de Jujutsu Kaisen, o Geto convoca os feiticeiros Jujutsu para uma batalha em Kyoto, que ele mesmo chama de A Noite do Desfile de 100 Demônios. E lá ele libera dezenas de maldições que têm de ser enfrentadas pelos membros da Academia Jujutsu. Se ainda não é o bastante para você, vamos falar do poema que o Aoi todo recita para o Yuji e o Mahito bem quando ele chega no metrô de Shibuya. Em Gion, o som dos sinos ressoa.
que nada permanece para sempre. Pode parecer só uma fala maluca do todo, ou talvez você já tenha visto alguém analisando que o poema fala da impermanência de todas as coisas. Basicamente uma aceitação de que tudo muda e que em algum momento todos vamos morrer. Tanto que no final o todo completa com: Nós aqui somos a exceção. Contudo, mais do que isso, o poema fala de Gion, um distrito de Kyoto, que é a cidade de onde o todo veio. Esse distrito foi originalmente desenvolvido em frente ao santuário de Iyazaka, também chamado de Templo de Gion, o mesmo templo cujos sinos anunciam a impermanência. O todo não está só se gabando da sua força, nem está apenas fazendo um foreshadowing dos eventos que vão acontecer. Além disso tudo, ele está fazendo uma afirmação sobre de onde ele veio. Ele está falando da sua cidade, da sua história e da sua cultura. E falando da impermanência de todas as coisas, esse conceito do budismo é chamado de Anika, e é representado por um Dharma Chakra, uma roda do Dharma, a mesma roda que nós vemos na cabeça do Mahoraga, que é o quê? O Shikigami que consegue se adaptar a qualquer coisa, sempre mudando em constante impermanência. E essa ideia de referências religiosas e históricas também se repete na frase clássica do Gojo, até aquela célebre frase que todo mundo lembra o Sensei Gojo falando: Entre o céu e a terra, sou o mais honrado. É originalmente uma frase atribuída a Buda, embora não exista um registro dele dizendo exatamente essas palavras. Isso é só uma paráfrase do que realmente está escrito, mas é o jeito que a frase é popularmente conhecida no Japão. Contudo, o que mais me surpreendeu foi mostrado só agora, no episódio mais recente de Jujutsu Kaisen. Pelo menos no mais recente até o momento dessa gravação. Nós temos a cena em que a Mai e a Maki se despedem. Eu ainda não sei como ficou traduzido o nome em português, mas fazendo uma tradução direta do japonês, o capítulo se chamaria mais ou menos O Junco na Boca. Isso é uma referência a um ditado popular japonês. O ganso leva um junco no bico, que vem da ideia de que gansos que vão fazer longas migrações levam um junco no bico, onde eles podem descansar suas asas quando estiverem cansados. Inclusive é por isso que aparecem tantos gansos voando no episódio. E que a Mai dá um junco para a Maki nos seus momentos finais, simbolizando a espada que ela cria para a Maki com o que sobrou da energia amaldiçoada dela. Com essa espada, a Maki está com o junco na boca para o jogo do abate. E esse aqui ainda não aconteceu no anime, mas eu vou me segurar para não dar nenhum spoiler, porque eu não teria como fazer esse vídeo sem falar dessa referência. O negócio é que uma das últimas lutas do mangá se passa em um lugar muito específico, onde tem um monastério que reverencia um Buda. Sim, existem vários Budas diferentes. Esse monastério reverencia um Buda que decidiu ficar no inferno tentando salvar as almas de condenados. E isso faz um paralelo direto com um dos últimos capítulos do mangá, mas sem nunca mencionar isso diretamente. O monastério só tá lá, e quem souber a história dele, sabe. Quem não souber, fica só achando bonito, porque o mangá mesmo nunca faz questão de explicar esse simbolismo. Ele parte do pressuposto que você sabe ou que não faz diferença. Eu tenho certeza de que eu devo ter pronunciado várias coisas erradas nesse vídeo. Eu devo ter simplificado demais várias referências que são muito mais complexas, e muito provavelmente eu expliquei errado alguma coisa porque não deu tempo de cruzar todas as fontes. E fora essas coisas que eu citei, tem mais 1 milhão de detalhes que o Gege colocou em cada painel, em cada fala ou nome de capítulo, ou nos kanjins específicos escolhidos para escrever o nome dos personagens, a tal ponto que é praticamente impossível destrinchar tudo que ele inseriu nessa obra. É tanta referência, tanto simbolismo, tanto easter egg histórico que imediatamente me fez lembrar de O Bêbado e a Equilibrista, a música do João Bosco. A primeira vez que eu ouvi essa música eu ainda era bem criança, e apesar de achar a música muito bonita, eu não tinha contexto, eu não tinha repertório para entender do que ela trata. Só quando eu fiquei mais velho, no colégio, eu conheci o que foi a queda do elevado Paulo de Frontin, e soube quem era a Maria, a filha do Manuel Fiel Filho, e a Clarice, esposa do Vladimir Herzog. Manuel e Vladimir que foram presos e mortos pela ditadura. E sinceramente, se eu tivesse que traduzir essa música para qualquer outra língua, eu diria que é impossível, porque mesmo que ela seja traduzida, mesmo que a letra venha com 30 notas de rodapé, nunca vai ser o bastante para explicar o que essa música quer dizer culturalmente para quem conhece a história do Brasil. Alguém que nunca viveu no Brasil não vai conseguir entender exatamente o quanto cada verso desses está carregado de significado. Mas isso não deixa a música menos bonita ou menos emocionante.
Do mesmo jeito que não entender todos os significados que o Gege escondeu nas páginas de Jujutsu Kaisen não faz que a história perca a sua importância para quem acompanha. No final das contas, esse vídeo é só para dizer que você não vai entender tudo de Jujutsu Kaisen. Eu não vou entender tudo de Jujutsu Kaisen e tá tudo bem. E se você gostou dessa análise, me diz nos comentários uma referência cultural de Jujutsu que você só entendeu depois, que nós já vamos ser quase amigos.